O que eu aprendi com os maiores gestores de segurança do país? Fica aqui no vídeo que eu vou contar tudo para vocês. Mas antes, vocês vão ter que aprender vários termos aqui, ó. O que eles falaram na palestra? POC, SLA, NPS, preditivo, tailor-made, gamificação, tudo isso aqui. Então, se você trabalha numa empresa, você é supervisor de segurança, você está diante de um gestor desse e não sabe nem esses termos, também tem que aprender. Então, fica aqui que eu vou te contar as duas coisas. O que eles falaram na palestra e o que significa tudo isso, como é que você tem que... O que você tem que saber para trabalhar numa grande empresa dessa. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Igor, sou especialista em gestão de riscos e segurança patrimonial, sou sócio de uma empresa de segurança também. E aqui eu vou falar um pouco do que eu aprendi com os maiores gestores de segurança do país. Hoje numa atividade da ISC, uma feira de segurança muito famosa, né, que tem no Brasil, no México, nos Estados Unidos. E eles promoveram uma semana de cursos, palestras hoje. E hoje teve a presença do Grupo GPS, do Grupo Gossil e da Bersani Sandrini, né, e outros profissionais também muito gabaritados que estavam lá. E o que é mais interessante que eu vi hoje, né? Que é um pouco daquilo que a gente fala aqui no canal, mas é interessante você ouvir isso da boca dos grandes gestores. O que eles estão pensando para a segurança? Porque eles são responsáveis hoje, eu estou chutando aqui, mas assim, pelo menos uns 30% dos profissionais da área da segurança estão envolvidos nessas empresas, ou até mais. E o que eles que estão na frente do negócio estão pensando para o futuro da segurança? E por que isso é importante? Se você é porteiro, se você é vigilante, se você é supervisor de segurança, se você é gestor de segurança, você tem que entender para onde que essas empresas estão olhando. Por quê? Para onde elas estão olhando é para onde o futuro vai acontecer. As coisas, as inovações vão para aquele lado que elas estão focando. Então, entender a cabeça desses gestores é entender o mercado. Eles vão fazer o mercado mudar. Eles estão operando transformações que vão impactar toda a cadeia de pessoas que trabalham nessa área de segurança, né? E começando aqui, né? Eu vou citar alguns pontos aqui da atividade. Né? Lá na Gossil, achei muito interessante que ele trouxe o seguinte: o slogan da Gossil é soluções integradas. Não é terceirização de serviços de segurança, são soluções integradas. E parece sutil essa diferença, mas o que isso envolve? Soluções integradas. Ele comentou muito de um projeto, e aí, só um adendo, né? Eu vou disponibilizar aqui embaixo, depois, uma planilha com todos os termos em inglês que esses gestores usam, né? Por que é importante esses termos? Para você depois saber o que você está conversando. Isso cada vez mais é comum na empresa, né? Você tem que entender esses termos de administração, de gestão, se você quer crescer na carreira. Então, se você não sabe, é bom você entender. O primeiro termo que ele usou foi o termo projeto Tailor by Made. O que isso significa? Ele vai no cliente e ele vê a necessidade do cliente. Ele propõe uma solução integrada, assim como o slogan dele, dependendo da necessidade do cliente, feito para o cliente, sob a medida, sobre a demanda do cliente. E é isso que o termo Tailor by Made significa. Então ele vai lá no cliente, e em vez do cliente pedir, olha, eu quero um posto de vigilância com quatro vigilantes, uma moto, não sei o quê. Não, ele vai lá e propõe uma ideia nova. Por que a gente não integra o controle de acesso com um sistema de alarme, com uma central de segurança? O vigilante vai receber essa notificação na central ou pelo celular dele. Se acontecer tal situação, acontece esse outro cenário. Monta-se um cenário de segurança, uma solução integrada. Não é mais a terceirização simples de mão de obra. E o que está aqui dentro? Solução integrada de quê? É integrada de quê? Vários equipamentos, vários softwares e o ser humano. Então, é tudo dentro dessa tríade aqui. Se você não está entendendo que isso está acontecendo, olha para a Gossil, liga lá na Gossil, pede para falar com o CEO deles, pergunta para eles o que eles estão fazendo, o que eles estão propondo para os clientes. Igor, eu conheço postos deles que não são assim ainda. Não são ainda, mas é o que eles estão focando. E eles estão focando e vai acontecer, né? E como é que eles montam essa solução integrada? Ela é baseada em uma análise de riscos. Todas as empresas que estão lá hoje, que foram lá hoje, GPS, Bersani Sandrini, Gossil, falaram um pouco disso, dessa análise que tem que ser feita. E quem que faz a análise de gestão de riscos?
Quem que prevê o que precisa ser pensado para aquele cliente é o gestor de segurança, é o cara da segurança, não é o cara do TI. O cara do TI é um funcionário do gestor da segurança. O cérebro ali, a mente, é do gestor da segurança, que pega pessoas especializadas em cada área para montar um projeto de segurança. E é isso que você, como profissional da área, tem que entender. Você tem que estar preparado para conhecer a tecnologia, conhecer o cliente, conhecer a gestão de risco, conhecer tudo isso, para você ser a pessoa que vai montar esse projeto de segurança no cliente. Não é o rapaz da tecnologia que vai pensar isso. Não, é o gestor de segurança. O gestor de segurança está ali para isso. E quem vai ter que saber sobre tecnologia é o gestor de segurança. Então, achei muito interessante essa análise do pessoal da Gostil. Teve uma outra fala também do colega lá da Versani Sandrini. Ele falou sobre análise preditiva, que as empresas cada vez mais têm que atuar com base em análise preditiva. Esse é um outro termo também que eu vou deixar na lista para vocês poderem fazer o download depois. Apesar de não ser em inglês, mas às vezes tem que traduzir. O que é uma análise preditiva? Ela não tem nada a ver com bola de cristal. Não é uma bola de cristal que você vai adivinhar o futuro. Ela é uma ação que você vai pensar antecipadamente o que pode acontecer. Você vai identificar o que pode vir a acontecer naquele cliente, mas não com base em imaginação, com base em dados, com base em análise de risco, análise de cenários. Você vai prever cenários os mais possíveis de acontecer, o pessimista, o otimista, o razoável, e com base nesses cenários você consegue pensar em soluções para o seu cliente. Quem faz isso também, essa análise preditiva? O gestor de segurança. E eles, como executivos de grandes empresas, dominam isso muito bem. E você que quer crescer na carreira tem que estar dominando também. E o que é isso? É entender de norma de risco, gestão de riscos, né? Todo esse projeto de segurança que você, como profissional da área de segurança, tem que estar estudando para conseguir fazê-lo, né? O que mais que eles falaram aqui? Aí o Ricardo, lá da ABC FAV, que é um centro de treinamento para profissionais da área da segurança, ele citou o fato de transformar os centros de formação de profissionais em mini laboratórios, com as novas tecnologias para ensinar os alunos. Então, o que o Ricardo faz lá? Ele pega as novas tecnologias com as empresas. A empresa está desenvolvendo uma tecnologia X para um cliente. E é algo que vai pegar. Botou naquele cliente, vai rodar em vários outros. E quem vai operar essa tecnologia? Porteiro, vigilante, monitor, os profissionais que essas empresas terceirizam para trabalhar lá. Mas para que eles possam operar essa tecnologia, o que eles têm que saber? Eles têm que saber operar, eles têm que saber entender, saber fazer funcionar tudo isso. E como é que eles vão saber se não tem treinamento? Então essas empresas estão projetando mini laboratórios nesses centros de formação para que os porteiros, vigilantes possam ir lá e treinar e aprender a mexer naquela tecnologia. Quem vai ter acesso a isso? Né? Os profissionais dessas empresas grandes, quem puder pagar por esse curso, né? E como é que você pode estar antenado? Estudando. Se você não tem dinheiro para pagar, se você não é funcionário dessa empresa, cara, tem tanto vídeo na internet para você procurar, para você ter informação. Então, tô dizendo o que está acontecendo no mercado. Se você consegue ter acesso a isso, não sei, mas uma forma de você não ficar para trás é você entendendo, buscando. E tem muita coisa que você pode aprender por conta própria, né? Mas saber o que está acontecendo, saber que vão ter profissionais que vão ter esse tipo de treinamento e vão ter profissionais que não vão ter esse treinamento, já liga um alerta. Opa, se você não tem, você está para trás. Então tem que sempre estar correndo atrás dessa informação. E para o Ricardo também, o que ele falou que é legal a gente ter isso em mente e a gente não ser pessimista com o fato de achar que vai acabar. Tem gente que fala assim, vai acabar os homens na área da segurança, não vão ter mais homens, só robô, né? Não vou nem me especializar nessa área. E uma frase dele que eu achei que me chamou a atenção e que eu concordo plenamente é: o homem vai continuar sendo protagonista da segurança privada. Isso vai acontecer. Igor, vai ter a quantidade de homem que tem hoje? Provavelmente não, porque vai ser homem junto com tecnologia. Mas o protagonista, quem vai estar no comando, vai ser o homem. Ainda que tenha uma inteligência artificial que faça muitas coisas sozinhas, quem vai estar lá em cima pensando, autorizando ou fiscalizando algum funcionamento desse sistema é o homem. Ainda que a tecnologia consiga fazer tudo sozinha,
mas quem vai dar o ok para que ela faça tudo sozinha é o homem. Quem vai pensar para que ela faça tudo sozinha é o homem. Quem vai dizer se é aplicável ou não aquela tecnologia naquele lugar é o homem. Então, a formação do homem para esse tipo o homem ou a mulher, né? o ser humano, para esse tipo de serviço é fundamental. E aí um outro ponto que eles tocaram também, né, nessa palestra de hoje é eficiência em gestão. E aí eles falaram muitas coisas de gestão de empresa de segurança. E aí entra naquele ponto que a gente sempre falou aqui, né? O que é mais importante quando você vai subindo na carreira? O cara operacionalzão, faca na caveira, o vigilante Rambo, ou você ser o supervisor de segurança que tem capacidade de gestão, que sabe um pouco de administração, sabe um pouco de gestão de pessoas, sabe questões de noções básicas de direito. Quem é o cara que comanda quanto mais você sobe na carreira? Esse aqui. Quanto mais conhecimento em administração de empresa, finanças, gestão de pessoas, direito você tiver, mais você tem condições para subir na carreira. Se você gosta de ser o cara operacional, faca na caveira, o Rambo, excelente, a gente precisa de profissionais assim. Quando der um problema, é você que vai ser chamado. A gente precisa que tenha alguém, né, nesse estilo para ser chamado quando tiver um problema. Mas saiba que você não consegue crescer na carreira se você não tiver essas outras competências. Não é que você não pode ser os dois, mas essa aqui é mais importante para você, né? E eles falaram muito dessa questão da pandemia, como isso mexeu com a gestão. Tiveram que ser uma gestão mais eficiente. O que significa uma gestão mais eficiente? Você está numa empresa e chega um grande diretor dessa empresa de segurança e fala assim, ó, agora a gente precisa ter uma gestão mais eficiente. O que isso significa? Significa que ele vai exigir mais dos profissionais dele, que otimizem o tempo, otimizem o dinheiro, otimizem os recursos, otimizem tudo. E para isso você tem que ter conhecimento, você tem que ter capacidade para fazer essa otimização. Isso significa que muita gente vai ser cortada. Por quê? Se eu otimizo minha gestão, eu não preciso mais de 10 supervisores, eu posso ter 4, 5, 6. E num momento de crise como esse, caiu muito a receita da empresa, é normal que tenham cortes. Tem que haver cortes, senão a empresa morre, senão a empresa não sobrevive. Se a empresa não sobreviver, um monte de gente perde emprego. Então é melhor sacrificar alguns empregos do que milhares. Eles não disseram que mandaram a gente embora, tá? Mas eu estou entendendo comigo que o que é uma otimização de gestão? É isso, né? Ter que rever custos, planilhas, né? E aí um ponto interessante, que às vezes quem quer crescer na área da segurança não entende o quão grande é o nível de conhecimento que você tem que ir aumentando. Você não tem que saber tudo isso de uma vez. Mas, por exemplo, uma das coisas que eles estão fazendo é desenvolvimento na área de TI. Para quê? Para a área de TI conseguir criar automatizações para a empresa, para os gestores de segurança terem menos trabalho braçal, né? Muita coisa sai automática. Mas quem tem que projetar o que a área de TI tem que fazer? O gestor de segurança. Por quê? Porque é ele que está lá na ponta, ele que sabe a atividade. Então, o gestor de segurança que achava que só cuidava de vigilante, de porteiro, está lá se vendo numa reunião administrativa que ele tem que lidar com o pessoal do TI para montar uma solução de gestão eficiente para a empresa, né? Eu sei que para muitos isso está muito distante da realidade. Eu sou só um vigilante, eu quero ser só um supervisor. Não tem problema, excelente. Mas eu estou te dizendo assim, de uma nova forma de você pensar a segurança, de uma nova forma de você pensar o cargo que você quer chegar, como que você quer chegar. Então é interessante a gente ter essa visão do todo para a gente começar a entender melhor a sua posição na empresa, a empresa que você trabalha, né? Onde que você pode chegar. Tem outro ponto também que foi tratado lá pelo pessoal da GPS, os gestores de segurança têm que saber planejar e orientar a área de TI para desenvolver essas soluções, né? O processo seletivo deles, com essa integração, também boa parte está sendo virtual, eles conseguem receber os documentos de forma virtual, a integração do colaborador é virtual, eles têm um treinamento com uma gamificação, né? Então, a gente vê, por exemplo, na nossa empresa, a gente tem aplicado várias outras formas de treinamento também, usando vídeos, usando plataformas de grava recursos, né? Então, a gente vê isso se espalhando por todo o segmento, empresas grandes aplicando isso. E quando eu digo empresas grandes aplicando, uma empresa grande aplicar isso é um esforço muito grande. Por quê? Porque não é uma decisão que você toma assim, né? Você tem que passar por muita gente, envolve muitas pessoas. Então, se os grandes estão fazendo isso, olha só a que nível a gente chegou.
né? E você como supervisor de segurança tem que saber lidar. Como é que você vai avaliar um candidato? Como é que você vai puxar a ficha de um candidato se tudo dele é virtual, se ele tem um aplicativo, que ele pega o olerite dele ali pelo aplicativo? Você tem que saber mexer nisso. Você tem que ter uma mínima noção de informática, de celular, de aplicativo, né? Então, ter essa aptidão é algo extremamente necessário para hoje. Um ponto lá que o pessoal da Versani Sandrini comentou, que eu achei legal, é que o gestor deles, o gestor de segurança deles, analisa dados, né? Então você pensa assim, vou ser supervisor, vou ser gestor de empresa, o que eu vou ficar fazendo? Eu vou ficar fiscalizando vigilante. Eles falaram, não, a gente analisa dados. Com base em quê? Quantas visitas o supervisor fez em cada posto? Quantas ocorrências teve no posto? Quantas coisas que naquele posto geraram informações, e depois eles pegam uma estatística disso e falam assim, olha, esse posto está crítico, esse posto está bom, esse posto está dentro do nosso SLA. O que é SLA? Eu vou falar, tem aqui na planilha também. Qual que está o nível de qualidade de serviço, a qualidade do atendimento, o nível de resposta, o tempo de resposta para o cliente, dos serviços que eles oferecem. Como que está isso? Qual medição eles têm? Qual que é o parâmetro mínimo? Qual que é o parâmetro bom? Para ele falar assim, olha, esse cliente está sendo bem atendido. Não é no olhômetro, com base em dados. E esses dados, eles têm que ser analisados pelo gestor. Outro ponto que eles falaram também, eles realizam a pesquisa de satisfação com o cliente por meio do NPS. Né? Também vai estar aqui no arquivo para você fazer o download depois e saber o que significa. Mas nada mais é do que Net Promoter Score. É uma pesquisa de satisfação com o cliente, em que basicamente você pergunta para ele se ele te indicaria para outros clientes. Né? Isso tudo feito com uma métrica, tudo feito com estudo, mas é outro ponto que às vezes você, como vigilante, aspirante a supervisor, supervisor de início de carreira, ainda não entendeu. O que é esse NPS? O que o pessoal está falando na reunião aqui desse NPS que não está bom, que não está agradável, né? Então, outro ponto de muita atenção. E também teve um aspecto interessante que um deles mencionou sobre essa cultura de ter um treinamento constante. Ter um treinamento dentro da empresa que aconteça sempre, que esteja adequado para os novos segmentos. Uma dessas empresas até contrata uma empresa terceirizada para dar treinamento para os seus colaboradores. Né? Tem a empresa que presta serviço e tem uma empresa terceirizada de treinamento só para dar treinamento para os colaboradores deles. Né? Então, o que isso nos mostra? Primeiro ponto, um resumão, né? Soluções integradas. Não existe mais. Eu sou o operacional, sou de segurança patrimonial, físico. E eu sou segurança de segurança com câmeras, com alarmes, controle de acesso. Eu não sou da parte eletrônica da empresa. Não tem mais eletrônico e patrimonial. Tem os segmentos ali dentro, mas na hora de prestar o serviço para o cliente, cada vez mais entrelaçando, cada vez mais juntos, integrados. Né? E o supervisor de segurança ele tem que estar cada vez mais com conhecimento, tanto na área dele, de segurança, ele tem que entender bem da segurança, tem que entender bem o que é uma gestão de risco, uma análise de risco, o que é entender um comportamento ali do cliente, os cenários, né, análise preditiva, tudo isso ele tem que entender. Mas ele também tem que entender de noções de administração. O que é um SLA, o que é um NPS, o que é uma POC. Por exemplo, eles estavam falando sobre uma POC. O que é uma POC? É uma prova de conceito. Eles testam uma aplicação no cliente por meio de uma POC para ver se vai funcionar. Então, tem que ter todo esse know-how para você estar, assim como eles, num nível super alto numa empresa de segurança reconhecida no país, né? Igor, essa é uma realidade muito distante? É muito distante, né? São poucos que chegam lá naquele nível que eles estão, né? de profissionais, CEOs de grandes empresas de segurança. Mas se você quer galgar um passo a mais, se você tiver isso, você já está na frente de muita gente. Então, se você quer ser um supervisor de segurança, você sabe o que é um NPS, cara, você já está na frente de quem não sabe. Se você quer ser um gestor de segurança, você já entende o que é um SLA, como é que é medido, como é que você analisa dados, você já está na frente. E não custa nada aprender, não vai ocupar espaço na sua mente. Então, é muito recomendado que você saiba isso, aprenda isso, cresça com isso. Né? Então, eu deixei aqui embaixo, né, esses termos mais difíceis que eu falei, uma listinha aqui para você poder fazer um download, entender eles, estudar eles depois com mais calma. Depois, se você quiser estudá-los e rever o vídeo, às vezes para entender um ponto, é interessante, tá bom?
Pessoal, se você gostou desse conteúdo, é interessante você se inscrever no canal e ativar as notificações, porque sempre que eu fizer um outro conteúdo, você vai poder receber, tá bom? Fica aqui conosco e um abraço, até a próxima. Obrigado.